Olá, tudo bem? Sou o professor Neriberto e nessa aula eu falo com você, continuando, acerca da história de Mato Grosso. Nós vamos falar sobre os irmãos Leme. Os irmãos Leme foram os sertanistas mais poderosos das Minas Cuiabanas. Vale ressaltar que com a descoberta de ouro na Prainha por Miguel Sutil em 1722, o capitão-general da capitania de São Paulo, Rodrigo César de Menezes, quis transferir para as Minas Cuiabanas, uma vez que essa estava oferindo bastante lucro. Ali já tinha sido descoberto por Pascoal Moreira Cabral as minas do Cochipó-Mirim, e agora o próprio Miguel Sutil também na Prainha, ali na Avenida Tenente Coronel Duarte, próximo àquelas igrejas do Rosário, São Benedito, naquele local abaixo da Praça Ipiranga. Ele tinha então em mente essa mudança para Cuiabá. E uma das preocupações do capitão-general Rodrigo César de Menezes era se mudar com os problemas na localidade das Minas Cuiabanas, porque quem tinha descoberto tinha ali o poder de mando. Tanto que Pascoal Moreira Cabral, quando descobriu o ouro ali no Cochipó-Mirim, ali, a ata da fundação de Cuiabá é a mesma, 8/4/1719, a mesma que ele manda ali acerca desse descobrimento. Mas junto com Pascoal Moreira Cabral, havia vindo também ali os irmãos, junto não, mais abaixo, um pouquinho próximo, mais próximo, os irmãos Lourenço Leme e João Leme, que eram os irmãos muito perigosos na capitania de São Paulo. E vale mais uma vez aqui reafirmar para vocês aqui, ratificar, confirmar que Mato Grosso nessa época pertencia à capitania de São Paulo, à vila de São Paulo, que antes era a capitania de São Vicente. E eles saíam ali nesse trajeto ali em Porto Feliz, onde era o trajeto, demorava de torno a 4 a 6 meses para chegar aqui nas Minas Cuiabanas. Saíam pelo rio Tietê, depois passavam pelo rio Paraná, depois do rio Paraná passavam ali no rio Pardo, do Pardo saíam no Varadouro de Camapuã, onde eles caminhavam aí por em torno de 14 quilômetros de pé. Depois eles adentravam no rio Taquari e seguindo até o rio Paraguai. E do rio Paraguai eles tinham ali no século XVIII, o rio São Lourenço abriu ali uma nascente que ligava uma ligação direta ao rio Cuiabá. Então São Lourenço, Cuiabá, e eles chegavam então ali na entrada no rio Cuiabá, onde o Cochipó cai ali em São Gonçalo Beira Rio, hoje conhecido São Gonçalo Beira Rio. Falei para vocês, onde nós temos ali a cultura do siriri, do cururu, naquela localidade. São Gonçalo Beira Rio foi o primeiro arraial fundado ainda por Manuel de Campos Bicudo, em 1682, o pai de Antônio Pires de Campos, que depois em 1718 rebatiza como Arraial São Gonçalo Novo. E Pascoal Moreira Cabral, quando vem em 1719, os irmãos Lemes acabam vindo depois, mas os irmãos Lemes, João e Lourenço Lemes, eram pessoas que atrapalhariam os trabalhos, e tudo aquilo, os projetos que Rodrigo César de Menezes tinha para fazer aqui nas Minas Cuiabanas, uma vez que a capitania de São Vicente não estava dando tanto lucro quanto a capitania de Pernambuco. Vale ressaltar a vocês que foram as duas capitanias que mais prosperaram, até por causa da questão dos engenhos e da produção açucareira, e isso só vai começar a enfraquecer quando começar a produção de açúcar nas Antilhas. Mas é importante vocês saberem que os irmãos Lemes eram um dos sertanistas mais poderosos ali das Minas Cuiabanas. Mas antes de virem para Cuiabá, inclusive foram os irmãos Lemes que descobriram o Varadouro de Camapuã, o Varadouro de Camapuã, onde os irmãos Lemes fundaram ali uma espécie de
pousada, de fazenda, onde eles vendiam e ao mesmo tempo era um local de parada para inúmeras pessoas. Mas antes de virem para a nossa região das Minas Cuiabanas, os irmãos João e Lourenço Leme tinham ali em São Paulo praticado todo tipo de atrocidades, como estupros, assalto às fazendas, inclusive vários homicídios ali na capitania de São Paulo. E em 1717 eles haviam matado o bandeirante Antônio Fernandes de Abreu, né? Na verdade, quando eles mataram o bandeirante Antônio Fernandes de Abreu, foi uma grande repercussão e fez com que esses realmente acabassem saindo daquela localidade. Como eram sertanistas poderosos e tinham bastante dinheiro, eram abastados, se abasteceram de escravos, se abasteceram também de mantimentos e saíram então à procura das Minas Cuiabanas e chegaram nas Minas Cuiabanas em 1719. Mas quando chegaram nas Minas Cuiabanas, eu quero frisar para vocês mais uma vez que foram os irmãos João e Lourenço Leme que descobriram então ali o Varadouro de Camapuã, onde eles tiveram uma fazenda, que era uma parada obrigatória para aqueles que vinham, se essa viagem durava de 4 a 6 meses. Quando chegaram nas Minas Cuiabanas, os irmãos João e Lourenço Leme não pararam com suas atrocidades, muito pelo contrário, continuaram aprontando, continuaram matando, e conta a história, não passava um dia sequer sem que João e Lourenço Leme não matassem ou não mandassem matar alguém nas Minas Cuiabanas. Como sertanistas poderosos, eles eram empecilhos para o capitão-general Rodrigo César de Menezes, que de certa forma também não poderia de forma nenhuma negar essa autoridade que João e Lourenço Leme tinha. Nessa época, o mando nas Minas Cuiabanas estava a favor, ou seja, estava em mãos das pessoas que detinham esse direito devido à sua descoberta. O problema foi que Rodrigo César de Menezes, com a sua vinda, sua vontade de vir até as Minas Cuiabanas, tinha como empecilho os irmãos João e Lourenço Leme, que continuaram praticando ali todas as suas atividades ilícitas, matando as pessoas, tomando minas de ouro, se enriquecendo cada vez mais. Então, nesse exato momento, nós vamos entender que João e Lourenço Leme já tinham tirado das Minas Cuiabanas tanto o seu fundador, o fundador da capital Cuiabá, Pascoal Moreira Cabral, no dia 8 de abril de 1719, e também Miguel Sutil, que eram as pessoas que tinham já descoberto o ouro ali. Essas pessoas já tinham voltado. Eu contei a vocês que Miguel Sutil plantava roças na região da Prainha e acabou descobrindo ouro ali. Você que conhece Cuiabá vai entender que Miguel Sutil tem uma avenida com seu nome ali, a maior, que é a Avenida Miguel Sutil. Então, João e Lourenço Leme acabam por ser os sertanistas mais poderosos, mas eles têm uma ideia de ir até a capitania de São Paulo, da vila de São Paulo, para ali em São Paulo eles realmente adquirirem mais escravos, adquirirem mais mantimentos para continuar sendo os sertanistas mais poderosos daquela região. O certo é que Rodrigo César de Menezes, com isso tudo, teve uma ideia, né? Já que estaria indo para aquela localidade e que os irmãos Leme seriam esse empecilho, ele vai oferecer o cargo de provedor-mor para João e Lourenço Leme, e para João ele oferece o cargo de sargento-mor, né? E também o perdão de todos esses delitos que eles tinham cometido, tanto nas Minas Cuiabanas, que pertenciam a São Paulo, a capitania de São Paulo, como também na capitania de São Paulo. João e Lourenço Leme eram os irmãos bastante unidos, de forma que se um não aceitasse um cargo, o outro também não aceitaria. O certo é que o cargo de terceiro sargento-mor foi oferecido a João e o de provedor a Lourenço. João acabou recusando e dizendo que já tinha sido capitão nas Minas Gerais. Na verdade, que seria um rebaixamento para ele, o que prova mais uma vez que João e Lourenço Leme eram das pessoas da confiança
do capitão-general Rodrigo César de Menezes. Apesar de todas essas suas de seus problemas, de todas essas falcatruas, de mortes, de estupros e assaltos que eles acumulavam sobre si, eles eram da confiança do próprio Rodrigo César de Menezes, mas agora já sendo da desconfiança, né? Então, quando eles chegam, eles vêm até Sorocaba e acabam indo até a capitania de São Paulo. Quando eles chegam, eles encontram Sebastião Fernandes do Rego, que é o provedor real da fazenda, e o Sebastião Fernandes do Rego convence, através de Rodrigo César de Menezes, os irmãos Leme a entregarem todo o seu ouro, todo o seu todas as suas riquezas, em troca de mais escravos e mais mantimentos. Porque, na verdade, os irmãos Leme, quando nós falamos dos irmãos Leme, nós não estamos falando só de duas pessoas, nós estamos falando de duas pessoas que tinham uma influência muito grande sobre inúmeras pessoas, tanto na capitania de São Paulo, talvez pela sua crueldade, né, pela sua violência, como nas Minas Cuiabanas também. E eles estavam indignados pela presença do provedor real ali, do provedor ali da fazenda, das Minas Cuiabanas, que era Fernão Dias Falcão. Então, quando João recusa o cargo de sargento, Lourenço também recusa o cargo de provedor-mor. Quando eles recusam, eles são considerados traidores da coroa portuguesa. Por serem considerados traidores da coroa portuguesa, naquela época, nós estávamos então no Brasil colônia, nós vamos entender que a pena de morte ainda existia em Portugal e nas suas colônias. Sebastião Fernandes do Rego, junto com o ouvidor-geral da Fazenda, Manuel de Melo Gondinho Manso, acabam então preparando uma cilada para os irmãos João e Lourenço Leme, e no dia 15 ao dia 23 de setembro de 1723, eles ali convidam o filho do bandeirante Antônio Fernandes de Abreu para vir da cidade de Itu, São Paulo, a prestar queixa. Quando esse presta queixa, uma vez que eles já não estavam mais, eles não tinham aceitado a proposta do capitão-general Rodrigo César de Menezes, começa então todo esse processo correu em segredo de justiça, mas começa então ali já o momento então da caçada aos irmãos Leme, né? Acabou que os irmãos Lemes ali foram derrotados, né? Lourenço foi morto a tiros, né? Em combate, né? E foi dito que quem desse guarida aos irmãos Leme também seriam condenados, traidores da coroa portuguesa, o que ocorreu com muitas pessoas que depois acabaram sendo anistiadas, perdoadas, Na verdade, eu disse para vocês que os irmãos Lemes eram sertanistas poderosos das Minas Cuiabanas, mas eram bastante influentes também na capitania de São Paulo, que é onde o Mato Grosso pertencia. E depois da morte de Lourenço Leme a tiros, João foi levado à capital, a capital era Salvador. É importante lembrar a vocês que até 1763 a capital era Salvador. João foi condenado à morte por traição à coroa portuguesa, mas era uma forma do capitão-general Rodrigo César de Menezes se instalar ali em Cuiabá sem nenhum problema, principalmente sobre os irmãos Lemes, que eram sertanistas poderosos. Na verdade, não eram só duas pessoas, como eu disse, eram inúmeras pessoas, eram pessoas influentes. João foi levado à capital, ali ele foi decapitado em Salvador, a capital do Brasil colônia. Depois ele foi esquartejado, na verdade ali naquela capital. E assim, pessoal, termina a história dos irmãos Lemes, os irmãos mais poderosos das Minas Cuiabanas, Depois de acumular inúmeros homicídios, estupros, assaltos a fazendas. Na verdade, essa união desses irmãos era tão grande que tudo que iam fazer acabavam fazendo junto. Interessante, mais uma vez, devo lembrá-los de que foram os irmãos Lourenço e João Leme que descobriram o varadouro de Camapuã, onde se andava 14 quilômetros a pé até adentrarem as próximas águas do rio, nessa estrada que nós chamávamos então de Caminho Geral. Beleza? Fiquem todos com Deus.